Olá, estamos de volta com Minha História Continua, parte 2. Se você ainda não assistiu parte 1, eu aconselho que você volte lá no feed, nós temos também no canal do YouTube, e assista para você entender o desenrolar da história. Na realidade, no primeiro nós não colocamos descrito Minha História parte 1, só que é a mesma foto que tem nesse aqui, Minha História Continua, parte 2, tá? Então tá facinho de você encontrar ele ali no feed. Aqui foi onde eu comecei meus estudos, né? Nessa casinha aí, lá no sítio. Minha mãe que me alfabetizou. E a nossa casa era praticamente em frente a essa casa aí que eles utilizavam para dar aula. Então, devido a isso, eu tinha coleguinhas que achavam que eu era rica, porque eu morava em frente à escola. Enquanto elas às vezes tinham que andar a pé nessa época, até alcançar o ônibus que o prefeito mandava. Essa aí é a minha casa, ó, que vocês estão vendo. O prefeito mandava para ficar levando as crianças ali na roça mesmo, mas até essa escola. E só que aí o dia que essa coleguinha foi na minha casa, disse que viu goteira para tudo quanto é lado, minha mãe falando, pega o balde, menino, para limpar. E aí ela disse que desiludiu, achou que eu não era rica, mas não. É porque nossa casa tinha... Essa é a minha casa, tinha goteiras, né? Então, enfim. Não era... Por mais que tinha esse privilégio, eu sou muito grata a Deus por nós depois termos nos mudado aí para essa casa. Mas tinha os perrengues, né? E eu comecei a estudar com 6 aninhos, né? Comecei um ano adiantada na primeira série já. Na época chamava primeira série, hoje é primeiro ano. Só que eu que queria ir, tá? Só para ressaltar. Minha mãe, ela ia para dar aula para as outras crianças que estavam na idade e ela me deixava trancadinha em casa. E eu, de metida, pegava uma pastinha, jogava pela janela, pulava a janela e ia lá para onde minha mãe estava dando aula, porque eu queria estudar. E do jeito que eu acordava, eu ia, o cabelo altão, assim, enorme, esvoaçado. Aí, assim, né, eu ia, e ela não pediu pra eu ir, né, e eu ia direto. Então, o que aconteceu? Ela começou a me alfabetizar, e aí ela levou isso muito a sério. E eu lembro de uma época que ela tava me cobrando o alfabeto de cor. Eu tinha 6 anos, ou ia fazer 6 anos, e eu não sabia falar a letra Q, sabia o alfabeto inteiro. Na hora da letra Q eu me embananava. E aí ela pegou um cinto, e aí ela falou assim, eu vou ali buscar o cinto, a hora que eu voltar, se você não souber o nome da letra, eu vou te bater. Aí eu lembro que meu irmão me salvou, ele falou, é Q, besta. E aí eu consegui falar, e até hoje eu não esqueço desse dia. Esse dia foi bem marcante. E fora isso, lá em casa sempre tinha uma promessa muito séria, né? Se eu ou meu irmão não passasse de ano, todos os nossos coleguinhas, eles ganhavam presente, né? Quando passavam de ano. E quando não passavam, ficavam sem presente. Lá em casa era diferente. Se nós passássemos, que bom que passou, né? Esse era o nosso presente, ter passado. Se não passasse, era peia. Surra. Então, eu nunca reprovei na minha vida, tá? Meu irmão também não, mas eu nunca reprovei na minha vida. E no início era por essas ameaças assim que a gente estudava mais pesado, né? E depois não, eu tomei gosto por isso. Na realidade, para ser bem sincera, o meu prazer maior não era apenas em estudar, eu sempre fui muito competitiva. Isso eu não tô te dizendo que é uma vantagem, que isso é uma característica boa de uma pessoa. Só que você pode usar mesmo as coisas ruins que você tem no seu caráter, assim, que eu era extremamente competitiva, por isso que eu digo que não é tão saudável. Saudável não é. Mas se você conseguir usar isso para o bem, você se ajuda e pode também ajudar outras pessoas. Então eu me lembro que assim, eu nunca gostei de tirar nota baixa. Eu sempre tinha que ser a melhor da sala. Mas isso era espírito competitivo mesmo, tá? Porque eu não queria que alguém fosse melhor que eu. Só que eu usei isso pro bem. Eu não ficava
rebaixando as pessoas por isso. Mas eu olhava a nota de alguém que foi maior que a minha, nossa, aquilo pra mim era inadmissível, a minha tinha que ser a maior. E aí eu estudava, eu tinha que saber tudo, quando eu não sabia eu chorava, eu tinha que saber. Só que em escola de interior, assim, de chácara mesmo, de roça, infelizmente às vezes o professor vai uma semana, falta 2 semanas, então assim, às vezes o aprendizado ele é um pouco aquém do que deveria ser, né? Mas eu sempre tentei ser a melhor em todas as séries que eu cursei ali no interior. E quando aí assim, nunca fiquei de recuperação, e em virtude disso, né, eu comecei na primeira série com 6 aninhos. E então eu comecei um ano mais nova e não finalizei meus estudos um ano mais nova, porque no meio disso tudo eu fiquei doente, que vocês vão saber mais pra frente. Eu tive reumatismo. Esse era o ônibus que levava as crianças ali das redondezas ali para a escola, né? Eu não utilizava ele porque eu morava lá em frente, mas mais para frente na minha história parte 3, vocês vão ver que essa mamata minha na 8ª série acabava, né? E eu teria que enfrentar uma vida um pouco mais difícil. Essa é uma amiga de infância que tinha que utilizar esse ônibus também, que sofria bastante para andar. E como eu ia na casa dela às vezes, eu sabia o quanto ela tinha que andar a pé. Estes são outros coleguinhas, eu também estou aí nessa foto na frente. Lá no fundo está a casinha que eu falei para vocês. Esses são colaboradores, professores, faxineira, motorista, merendeira, que trabalhavam ali conosco. Tem outros também que não estão aí, mas que fizeram parte, e eu sou grata a cada um deles, que cada um me ensinou coisas que foram importantes para eu estar onde eu estou agora. E é uma história um pouquinho longa, né? Mas nós vamos ter aí mais umas 3 partes ou 4 no máximo, mas vale a pena, vale a pena. Eu acho uma história muito linda. Beijo, até a próxima.